Meus irmãos, como eu tinha dito, vou fazer a sexta parte do vídeo. Ficaram longos, imagina se eu fosse apresentar os materiais de dois em dois igual eu tinha planejado. Então por isso que eu resolvi fazer esses vídeos particionados, né, em partes. Só que em vez de eu apresentar de dois em dois materiais, eu achei melhor apresentar mais volumes no mesmo vídeo, até para não ficar tão extenso, já que em média cada vídeo aí tem esse período de duração de 15 a 20 minutos. Então nós estamos indo para a sexta parte e agora eu vou falar sobre alguns materiais, né, que tratam sobre o tema da criação. Eu já falei, já expliquei, já expliquei em outro vídeo porque eu inseri esses materiais na categoria de escatologia. Depois eu vou trazer um vídeo bônus, a hora que eu terminar a apresentação de todo o material, eu vou trazer um vídeo bônus indicando algumas literaturas que vão ajudar a gente a entender o cenário contemporâneo, né, o contexto do nosso mundo na contemporaneidade, e vou dizer por que eu leio esse tipo de material e por que eu associo. Eu não associo eles à escatologia, na realidade eles são um complemento para mim entender como os eventos escatológicos vão acontecer dentro do cenário geopolítico, né, mundial, e por que eu leio esse tipo de material. Depois eu vou fazer um vídeo bônus falando sobre isso, beleza? Então vamos lá. Esse eu vou fazer um comentário, aliás, uma apresentação, um comentário bem breve. Gênesis 1 e 2, do Dr. Adalto Lourenço. Adão, a mão de Deus na criação, desculpa, a mão de Deus na criação. Eu não vou falar do que se trata o livro, até porque a própria capa é autoexplicativa, né? Eu não vou entrar em detalhes até para mim conseguir apresentar os outros materiais que eu tenho aqui, dentro do período que eu tenho para fazer o vídeo. Outro livro interessantíssimo sobre o assunto está ligado aí à questão também de fé e ciência. Não só fé e ciência, eu expliquei, quando você vai para a criação, não é só a criação do universo, do cosmos e etc. Aí entra a criação do homem, a origem de todas as coisas, e se tem uma origem, por certo, também dentro de uma cronologia lógica vai ter um fim. Tá? Outra ponte que liga esse assunto à escatologia. Enfim, eu não vou falar o mesmo que eu já falei no outro vídeo, né? Mas vamos lá. Esse livro aqui ele apresenta algumas visões diferentes a respeito da criação. Ele vai falar sobre a criação, as 4 visões cristãs sobre criação, evolução e design inteligente. Os autores são Ken Ham, Hugo Ross, Deborah Hartman, Steve Meyer. Então tá aqui. Esse livro ele foi publicado pela editora Thomas Nelson e ele está relacionado à questão de ciência cristã, Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Ele tem um enfoque de ciência e cristianismo, mas correlacionando com essas áreas que eu falei para vocês aí. O livro Criacionismo do Ken Ham, fantástico, do Ken Ham, ele vai falar sobre Gênesis, os dias da criação, milhões de anos, evolução, dinossauro, dados do carbono, UFOs, morte e sofrimento, que está ligado também à questão da escatologia, Arca de Noé, dilúvio, fósseis, luz estelar no tempo e muito mais. Esses livros não são completamente de escatologia. Eu falei para vocês que eles abrangem várias partes de matérias teológicas. E eu coloquei ele na categoria de escatologia em relação ao que ele se correlaciona, né, nos pontos de convergência que eu já citei nos outros vídeos. Vamos lá. Tem 2 materiais que eu deixei eles aqui separados. Eu, Silvano, gosto muito, mas muito mesmo de materiais que são ilustrados. Eu acho que o método visual, estou suando, pessoal, está um pouco quente, eu tive que fechar a porta ali porque estava ventando,
e a janela, aliás, porque está ventando, e a porta, porque tem um gato aqui em casa e ele fica entrando aqui, atrapalhando, então eu tive que fechar a porta e a janela. Então tá um pouquinho que eu estou suando, não repara não. Eu gosto muito de materiais que apresentam fotos ilustrativas. Me ajuda muito, mas muito mesmo. Não é deficiência cognitiva, ao contrário. Eu acho que esses materiais que trazem ilustrações, além de trazer diagramas, quadros comparativos e trazem fotos, gravuras, eles nos ajudam a assimilar muito, mas muito o conteúdo que está sendo apresentado, né? Está ligado à didática. A gente sabe que o ser humano aprende um tanto com o que ele lê, com uma outra porcentagem com o que ele ouve, uma outra porcentagem com o que ele vê, uma outra porcentagem com o que ele fala e ensina, com o que ele transmite. Isso ajuda a fixar o conteúdo e aprende uma outra porcentagem quando ele pratica, né? Quando ele tem uma prática constante daquilo que ele está estudando. Até no ensino acadêmico é dessa forma. Por exemplo, como é que uma pessoa desenvolve na área das exatas? Praticando aquilo que ela aprendeu, vai para as aulas de laboratório. Seria mais ou menos assim. Só que, em se tratando de materiais que trazem aí essa questão de método visual, né, publicado em forma de, como se fosse revista, tem dois materiais excelentes. Esse Profecias Bíblicas, do Stephen Miller, é um livro muito bom. Ele foi publicado pela BV Books. É barato, é um material barato que está no mercado. Vou mostrar aqui algumas partes só para os irmãos entenderem. Ele traz uma arte ilustrativa muito, mas muito bacana mesmo. E como eu disse, ele é bem visual, muito visual mesmo. Ele trabalha justamente com essa questão de mexer com a nossa imaginação. E não tem como a gente não gostar desse tipo de material, gente. Esse livro aqui em específico, ele vai tratar da maior parte das profecias, começando desde o Antigo Testamento. Ele vai trabalhar com alguns profetas, né? Ele vai trabalhar com a visão de alguns profetas e ele vai mostrar um pouco sobre as profecias em relação ao cumprimento das profecias escatológicas. Ele traz várias fotos, várias ilustrações. Esse livro é muito bom. Eu aprendi a gostar desse tipo de material porque fica muito mais fácil para você absorver o conteúdo, se torna muito menos cansativo do que quando você pega o material e tem letras, né? E quando você pega esses materiais que tem a letra pequena, um material bem condensado, aí às vezes a leitura fica um pouco mais cansativa, um pouco mais maçante, mais puxada. E esse tipo de material, ele te alivia essas representações poéticas, essas representações artísticas, ajuda a tirar um pouco daquele estresse visual, aquela concentração visual que você tem quando você tem um material denso, né, com uma literatura densa. Então, esse livro é muito bom. Guia completo das profecias bíblicas. Tem alguns outros livros da mesma categoria, né, na BV Books. Enfim, esse livro eu recomendo principalmente para quem está começando a estudar o cumprimento da escatologia com base no cumprimento das profecias múltiplas nos diversos livros da Bíblia, e é excelente para quem está iniciando, né? Pessoas que estão iniciando na área da escatologia, que talvez teriam um pouco de dificuldade, por exemplo, pegar o manual de escatologia e teriam um pouco de dificuldade para entender o porquê que os autores criam naquela visão, o porquê daquela visão ter chegado naquele ponto. Esse tipo de material te ajuda tanto na absorção daquele conteúdo quanto na assimilação, por se tratar dessa leitura um pouco mais leve. Vamos lá. Outro material que eu indico os dois juntos, eu acho que um complementa o outro, embora que eles tenham enfoques um pouco diferentes. Por exemplo, esse aqui vai analisar
o fim dos tempos com base nas profecias, né, na progressão dos profetas, vai tratar um pouco dos profetas, e esse daqui ele vai trabalhar com temas diversos. É um livro que foi publicado pela CPAD, né, do Dr. Timothy Paul Jones. Então está aqui o livro que foi escrito pelo Dr. Timothy Paul Jones. É o Guia Profético para o Fim dos Tempos. É outro material que trabalha com essa categoria de elementos visuais, né, para você aprender. Ele traz na sua didática esse formato de escrita. Deixa eu ver aqui. Ele traz na sua escrita esse formato de apresentação e é muito bom. Eu não tenho como falar sobre esse livro. Ele trabalha muito, mas muito bem as questões escatológicas, são muito bem organizadas. Ele vai mostrar aqui um exemplo, os pontos de vista de interpretação do livro de Apocalipse, né, o ponto de vista preterista, o ponto de vista histórico, o ponto de vista futurista, o ponto de vista idealista. Então tá aqui, ele vai falar um pouquinho sobre essas questões. Olha, ó. Eu estou mostrando para os irmãos porque esses materiais aqui, principalmente esses dois que trabalham com essa mesma metodologia de ensino, né, digamos, com a mesma metodologia didática de ensino, tanto de literatura quanto de design gráfico, de apresentação de design gráfico no meio da leitura. Por isso que eu indico a leitura desses dois materiais. Ajuda, e sem falar que eles trazem quadro de resumos proféticos. Por exemplo, aqui vai mostrar um resumo, principalmente nesse aqui, do dispensacionalismo. Vai trazer um resumo sobre o que é aliancismo, o que cria o aliancismo. Se você pegar um livro que vai tratar sobre esse assunto um pouco mais denso, para quem está começando principalmente, às vezes a pessoa não vai entender, às vezes a pessoa fica um pouco confusa, até que ela comece a desenvolver e entender o assunto. Se você pegar esses tipos de materiais aqui, fazer a leitura deles e depois você fazer a leitura de forma progressiva, você passa para um material que tem um pouco de conteúdo mais aprofundado, mais exaustivo, ou um conteúdo mais exegético, vai ficar muito mais fácil para você compreender, né, a dinâmica desses materiais. Então, por isso que eu indiquei esses dois materiais juntos. Guia completo das profecias bíblicas e guia profético para o fim dos tempos. Irmão, se eu falar com vocês, tem como vocês terem livros de escatologia, não só de escatologia. Eu tenho 4 livros, se eu não me engano, do mesmo autor. 3 deles são relacionados à escatologia. O 4 eu coloquei porque o autor ele sempre mostra, apesar dele sempre apontar para a questão devocional, ele sempre dirige o seu material para aquele cunho devocional, de aplicação pessoal, né, de convicção, de absorção devocional. Ou seja, ele não segue um modo expositivo e nem um modo exegético, mas devocional mesmo, mais de aplicação, mais simples, mais, como eu diria, puritano não, né? Porque os puritanos foi um movimento que surgiu dentro da história, mas com a visão meio assim, meia parecida com os puritanos, que pessoas que levavam mais para o lado espiritual, para o lado devocional mesmo. Algumas pessoas costumam até dizer, um dia eu apresentei esses materiais em um grupo de teologia e falaram, esse material é muito simplista, o autor tem a visão muito simplista. Mas se eu falar para vocês, tem como vocês ganhar esses materiais de graça, vocês acreditam? Os materiais do Dr. David Deer, não sei se é Deer ou Dyer, se fala Deer ou Dyer, aqui. É da editora Grão de Trigo. Esses livros me parece que são uma tradução, ou não sei, eles vieram, se eu não me engano, do Espírito Santo, do estado do Espírito Santo. Você se inscreve lá no site da Grão de Trigo e eles enviam um livro de cada vez. Eu já recebi 4, vou apresentar para vocês. Esse aqui, o Evangelho Encoberto,
esse livrinho aqui, muito bom. Não é exatamente um livro específico sobre escatologia, mas como eu falei, sempre ele apresenta para as questões espirituais que leva o homem ao destino final em relação à sua redenção, salvação. Então coloquei ele aqui no meio, né? Mas não é totalmente um livro de escatologia, certo? Agora os outros 3 estão relacionados a temas escatológicos, que ele tem os livros, e esses livros eles são divididos em partes, né? Vou colocar em ordem aqui. O Anticristo, a parte 1, série, tempos e julgamento. Então ele traz um livrinho sobre o Anticristo. Achei a visão dele um tanto quanto diferente, né? O segundo é da série Tempos e Julgamento, é a parte 2. É o livrinho da Babilônia. E o terceiro, Sinais do Fim. Esses livrinhos são muito bons. Nesse livro sobre o Anticristo, deixa eu falar uma coisa aqui rapidinho sobre esse livrinho aqui, sobre esse aqui em específico. Ele traz uma visão um pouco diferenciada a respeito de quem seria a pessoa do Anticristo. Eu não estou entrando em detalhe, não sei se vocês perceberam, nos assuntos tratados da escatologia, dada a quantidade de conteúdo. Se eu mostrar para vocês a pilha de livro aqui, que eu já apresentei na sequência desses livros, desses vídeos, deixa eu só colocar aqui, ó, dá uma pilha enorme, imensa. Depois, assim que eu estiver terminando, eu vou mostrar aqui, ou depois eu tiro uma foto e vou colocar na edição de um dos vídeos, sobre a quantidade de material que eu já apresentei, né, nesses vídeos. Então, para mim entrar em assuntos específicos é um pouco complicado, porque tem muita coisa aqui. É coisa para a gente trabalhar com tempo, devagar, sem pressa, tratar os assuntos sobre as várias formas de interpretação, sobre as diversas perspectivas que tem sobre esse mesmo assunto, dentro das mais variadas visões. Então, por isso que eu não estou entrando em detalhes, né? Mas uma coisa interessante é a interpretação que ele traz sobre a pessoa do Anticristo. Aqui, ó. Eu li esse livro e achei um pouco diferenciado a visão dele. Ele fala um pouco sobre aquela questão, né, de onde poderia vir o Anticristo. Ele traz 2 interpretações aqui, depois ele resume em uma que eu não vou entrar em detalhe. Mas ele fala que pode ser descendente de um dos 4 generais, ou de 2 dos 4 generais de Alexandre, que está relacionado aqui aos Seleucidas, né, dos reinos do norte, que Daniel 11, com base em Daniel 11, e dos reis do sul, também com base em Daniel 11, dos Ptolomeus, ou seja, 2 dos generais de Alexandre. E detalhe, ele vai falar, né, como se fosse uma sucessão, como se parte dos escritos proféticos tivessem se cumpridos. Por exemplo, a questão do Anticristo, lá do homem da abominação, o homem do pecado, com base na visão do livro de Daniel, ele acredita que parte se cumpriu ali em Antíoco Epifânio, e uma parte ainda está para se cumprir no futuro, diferente, né, de quem segue o ponto de vista histórico ou preterista. São 2 pontos de vista diferentes, às vezes até se confundem. Tem pessoas até que confundem o ponto de vista histórico com o ponto de vista preterista. São períodos distintos. Um acredita que as profecias se cumpriram na época de Antíoco, se eu não me engano, Antíoco Epifânio, e o outro acredita que se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, com a destruição de Jerusalém e a diáspora judaica. Enfim, não vamos entrar em detalhe aqui, porque não é o objetivo do vídeo, mas vamos lá. Então, eu deixo em destaque para esse livrinho aqui, né, em relação à visão do autor. É excelente, muito bom assim a forma como ele apresenta os argumentos. Não vou dizer que eu concordo, que eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu não vou falar nesse vídeo, a gente tratou muito isso em grupos de WhatsApp, né, sobre o que a gente pensa do Anticristo, quem a gente pensa ser, de onde ele virá. Eu tenho uma teoria um pouco diferente, até às vezes
Não é tão diferente dos materiais que eu tenho aqui, mas é uma pequena variação, dado algumas profecias específicas. Por exemplo, uma pessoa que se tornaria um líder mundial, que conseguiria resolver o conflito do Oriente Médio, ele teria que vir de Israel ou de uma das nações, né, das pessoas que são antissemitas, os irmãos que estão me entendendo, né, que estão ligadas às questões islâmicas, ou seja, como é que se medir um conflito entre esses dois povos, sendo que praticamente são anos aí de conflitos, né, de várias pessoas tentando fazer acordo de paz. Ou seja, eu tenho uma teoria sobre isso, a gente já tratou isso em grupos, e não dá para tratar aqui no vídeo por causa da natureza do vídeo. Depois eu posso fazer um vídeo específico sobre isso, falando especificamente sobre esse assunto. Eu estou sendo mais sucinto aqui porque realmente não dá, é questão de tempo e de didática mesmo. Ficaria inviável para fazer isso nesse vídeo. Eu comprei esse livrinho da editora Chamada, A Nova Era, um passo para a manifestação do Maitreya e da prostituta Babilônia, uma análise escatológica. Esse livro ele mostra mais a questão dos símbolos, né? Coisas que foram adotadas pela Nova Era e como de fato o autor acredita que a Nova Era ela seria praticamente uma religião mundial, já que ela abraça, ela tem aquela questão do sincretismo, né? De pegar e misturar o pluralismo, ou seja, vários elementos, e o ecumenismo, a união de vários segmentos religiosos, isso também utilizando-se de símbolos e de outros fatores, que seria nesse caso a apresentação desses símbolos aqui, aliás, nesse livro aqui. Um livro, tem outro também, do David Dyer, são 5, né? Eu tinha mostrado 4. Venha o teu reino. Também tem um viés bem devocional, mais em relação à questão da vida, da caminhada cristã, né? Da prática cristã do dia a dia. Mas eu coloquei ele no meio, como sempre, ele foca para o destino final da pessoa, sempre para a questão da redenção, de salvação. Então, por isso que eu coloquei junto. Um livro, esse eu ganhei? Não lembro, não lembro se esse livro foi ganhado. Bom, é O Grande Conflito, da Ellen White, o livro aí adventista. Ele traz um pouco da visão da escatologia sobre a perspectiva adventista. Então, esse livro aqui é da Ellen White. E para encerrar esse vídeo, eu vou